Hello, boys and girls. This is Teacher Leo in the house. E aí, galerinha do quinto ano, como vocês estão? Estão bem? Estão prontos para a nossa aula de Geography? Sempre lembrando que essa não é uma aula de inglês, não é aula de conversation. Isso daqui é uma aula de Geography, galerinha. E Geography, né, é geografia em inglês. Então a gente vai ver os conteúdos que a gente vê pela manhã, né, com Teacher Natalie. A gente vai ver com Teacher Leo aqui na nossa aula gravada à tarde. Pelo menos ela é liberada à tarde. Se vocês assistem num outro horário, aí é outra história. Mas ela é liberada geralmente nas sextas à tarde. E essa, excepcionalmente, está sendo liberada às quintas, aqui na quinta-feira, às 2h30 da tarde, às 14h30. Ok? Então vamos lá, galerinhas e galerões, vamos começar a trabalhar, porque Geography, a geografia, ela não para nunca. O que eu adoro da geografia é isso, é que ela é uma disciplina em eterna evolução. Está sempre se descobrindo algo, está sempre se aprendendo algo, tem sempre algo que a gente precisa saber, né? Nunca é suficiente o que a gente sabe, sempre a gente precisa de mais, tá? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Ops, eu pulei um slide aqui. Brazilian population, a população brasileira. A gente só essa... Opa, peraí que derrubei meu lápis aqui. Deixa eu pegar meu lápis, me situar que eu vou ficar com o lapisinho na mão. É o hábito, né, da sala de aula, tá com o piloto, né, na mão, aí eu tenho que ficar com um lápis, tá, um lapisinho na mão. Então, população brasileira, assunto lá da página 20 do livro de vocês de geografia, tá? Geografia, lembrando que a gente não tem um livro dessa disciplina, a gente vai acompanhando o que está lá sendo visto de geografia. Então, vamos lá. Demographics of Brazil. Então, Demographics of Brazil. Se eu não falei, se eu não lembrei, vou lembrar novamente, que eu falei em outras aulas, a gente precisa ter um caderninho de Geography para a gente anotar os conceitos. Então, eu peço já para vocês anotarem Demographics of Brazil, demografia do Brasil. Tá? Então, ó, a população do Brasil, do nosso país, né, é muito diversa, né? Vários grupos étnicos. A gente tem vários grupos étnicos aqui no Brasil, tá? Mas no geral, o Brasil tem três grandes, vamos dizer, grandes troncos, né? De hereditariedade, né? Nós viemos de europeus, e aí fortemente são os portugueses que nos colonizam. A gente tem também uma populaçãozinha aí, população razoável oriunda da Itália, da Alemanha, ali da região dos Balcãs, né? Então, russos, que mais? Aqui é da antiga União Soviética, tá? Temos os que a gente chama de Amerindians, ou indígenas, né? Povos indígenas do Brasil, brasileiros indígenas, tá? Não é o índio da Índia, mas o índio, né, da América, das Américas, de uma maneira geral. E a gente também tem os africanos, que vieram, né? Não sei se vocês já estudaram isso, provavelmente sim. É uma parte triste da nossa história, que eles vieram para ser escravos, né? Eles foram tirados lá da África, da terra deles, e trazidos para cá para serem escravizados. Coisa muito triste de ouvir, mas que aconteceu, e a gente precisa entender para que o erro não aconteça novamente e saber como é que a gente pode reparar esse erro, esse dano que a gente causou às pessoas. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui da população no Brasil, né? Então, de acordo com 2008, o Brasil tinha 2010, censo 2010, o Brasil tem em torno de 192 milhões de pessoas. A verdade é que hoje a gente tem mais do que isso, né? A gente ia ter, inclusive, um censo agora em 2020, se eu não me engano,
mas não aconteceu por conta da pandemia do Covid, né? O famoso Covid. Então, oficialmente até agora mostra como se fosse 192. Ó, na verdade aqui, ó, na tabelinha mostra 192 em 2010. Em 2020, aqui deve ser uma espécie de estimativa baseada no crescimento. Eles estão imaginando aqui que tenha 211 milhões de brasileiros. Então, vamos arredondar isso para 210 milhões, né? E aqui, ó, algo que é muito interessante para o que a gente está estudando hoje aqui, a densidade populacional brasileira, tá? Então, a gente tem aqui, ó, quanto mais clarinho, quanto mais essa cor aí, cor bege, menos pessoas tem, aí vai ficando um verdinho claro, aí tem um pouquinho mais de gente, então a gente vê aqui no begezinho, ó, essa área gigantesca aqui, ó, inclusive pegando aqui, ao estado de Pernambuco, pegando aqui uma boa parte de um pedaço bom do estado de Pernambuco, um pedaço grande da Bahia, de área assim, que praticamente não tem ninguém, né? Até por conta da seca, por conta aí da região desértica, né? Da Caatinga, aqui por conta da região da floresta amazônica, que é difícil de se viver lá, né? Uma área difícil de se viver. Aqui, na região centro-oeste, apesar de ser uma região mais de cerrado, mas pega um pedaço da região amazônica, mas aqui é uma região muito mais voltada para a agricultura. Uma região que é voltada para a agricultura de exportação, exportadora, não é uma agricultura familiar, que a gente chama agricultura familiar ou de subsistência, né? Então, quando é agricultura familiar ou de subsistência, geralmente você tem uma família e tem uma areazinha pequenininha ali que eles fazem a plantação para eles e fazem a plantação para vender, mas vender por aqui mesmo, né? Aí na região centro-oeste, não, você tem grandes fazendas gigantescas que é a perder de vista, né? Você olha e você não vê o fim dela. E aí o que é que acontece? Você tem uma pessoa só, uma família sendo dona disso tudo. Como hoje em dia a agricultura está muito mecanizada, hoje em dia ela está muito sem precisar de mão de obra de pessoas, né? Você tem uma máquina, hoje você tem um trator daquele ali, e ele faz o trabalho que 100 pessoas, 200 pessoas faziam, um trator daquele faz. Então, a verdade é que você tem bem menos gente aqui nessa região, tá? Você ainda tem alguma região desértica aqui por Minas Gerais, tá? Por aqui também você vai encontrar também florestas, então você não vai ver tanta gente. Aqui é a região mais fria, também pouca gente. Mas aí quando você vem para Verdinha Clara, aí você já vê que aumenta, né? Aí você já tem a região aqui ó, de Santa Catarina, por exemplo, quase toda pela Verdinha. Tem a região de Pernambuco aqui ó, também, que é boa parte é tomada da Verdinha Clara. Né? Você tem estados aqui como São Paulo, que é praticamente todo populoso, né? Com população vasta. Minas também, ó, a metade dela. Né? Rio de Janeiro e Espírito Santo também praticamente tomado. Você vem para o verdinho um pouquinho mais escuro, essa população já vai aumentando. Você vê que São Paulo domina essa região aqui, ó, que você vê que a maior população está realmente nessa região aqui, e no Nordeste, nessa região aqui, ó, de Natal até Salvador, praticamente, né? Você vê que grande parte da população está nessa região. Até porque aqui a gente também vai encontrar as verdes escuras, né? E você tem aqui Recife, olha como é tudo verdão escuro, muito além de Recife. É o que a gente chama aqui de, provavelmente aqui a região metropolitana de Recife. Maceió é menorzinho. Salvador, por incrível que pareça, não tem tanta gente, ó. Não tem tanta gente, Recife tem muito mais gente. João Pessoa, olha, bem, dá uma esticada boa. Então, interessante, é que você vê que bate até lugares como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Vitória. Tem nem, né, Recife até uma área bem, aqui, quantidade de gente bem interessante, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa página, para a gente ver outras curiosidades. Ops, não, vamos voltar para cá. Tá? Então, a estimativa, né, aqui das Nações Unidas. Veio aqui a taxa de fertilidade, algo importante, interessante para a gente falar, a taxa de fertilidade. No Brasil, ela subiu, né, ela começou no ascendente, ela foi subindo nos anos 40,
44, 45, nos anos 40 ela vem subindo. Nos anos 50 também, ela vem subindo pouco, mas ela vem subindo. E olha, gente, isso daqui, ó, é a quantidade de filhos por mulher. Olha só, gente, chegou um momento aqui ó, de ter mais de 6 filhos para cada mulher. Veja como a taxa de fertilidade era alta no Brasil, tá? E aí, anos 50 continua subindo, anos 60 já começa a mostrar um sinal de queda, já começa a aparecer queda. Em 69, as mulheres já estavam tendo, ó, 70, as mulheres já estão tendo 5 filhos em média. Anos 70 vai caindo, continua caindo, 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 caindo. Anos 80 entra, cai para 4, ó, veja. Começa em 6 nos anos 50, era 6 e um pouquinho, já caiu uma besteirinha 60, 70 já caiu para 5, 80 caiu para 4, nos anos 90 caiu mais de 1, não chegou nem a 3 filhos por mulher nos anos 90, tá? Nos anos 2000, 2,3. E aqui eu acho que é uma estimativa aqui já, não sei se esse número é real. 2010 a gente teve um censo, então pode ser que seja. Então a gente já está tendo menos de 2 filhos por mulher aqui no Brasil. E em 2018, eu acho que isso daqui é uma estimativa, porque não foi feito censo. Então, 1,75. Quer dizer, praticamente a mulher está tendo mais um filho e algumas têm 2, por isso que fica esse número quebrado, tá? Vocês podem estar se perguntando, oxe, como é que uma mulher tem um pedaço, tem um filho e um pouquinho de um filho, né? Não dá para ter um filho e um pouquinho. É porque você pega, gente, na matemática a gente faz isso, a gente soma a quantidade de filhos e divide pela quantidade de mulheres. E aí, às vezes, vai ter uma mulher que vai ter um filho, vai ter uma que vai ter 3, vai ter outra que não vai ter nenhum. E essa média, a gente chama de média, dá esse valor. Tá certo? Vamos lá. Então, a gente continua aqui falando aqui, ó, das regionalidades, né, das diferenças de regionalidades. Tem alguns lugares que as mulheres têm mais crianças do que outras, né? Então, o Acre, ó, a cidade onde mais as mulheres têm mais filhos, Amapá logo em seguida, Amazonas, Roraima, Maranhão e Pará. Então, você vê que a região norte ainda é uma região que mais mulheres têm muitos filhos. Por outro lado, São Paulo, ó, aqui tem menor. Praticamente em São Paulo é um filho para cada mulher. Praticamente. Tá? Praticamente, né? Santa Catarina também, ó, um pouquinho melhor. Rio Grande do Sul, 1,5, está tendo um filho e meio, e metade de um filho, né? Rio de Janeiro também relativamente baixo, Paraná e Minas Gerais. Então, você vê que as regiões mais ao norte são as que as mulheres têm mais filhos. E as regiões ali, os estados do Sudeste e Sul, são os que menos têm. Ok? Então, continuando, tá certo? Então, a gente foi mais ou menos isso daí. População, vamos dar uma olhadinha aqui na população masculina e feminina. Eu sei que tem mais mulher do que homem no Brasil. Tá? Tem mais mulher do que homem no Brasil. Population. Então, aqui não mostra a população, né? Aqui não mostra a população. Eu sei que tem mais mulher do que homem. Tá? Aqui está mostrando meio como se fosse igual, né? Deixa eu ver se a gente encontra a quantidade de homens. População, 208 milhões. Total, age structure. Não tem. Falando a quantidade de homens, a população masculina e a população feminina. Mas eu sei que o Brasil tem mais mulheres do que homens. Tá? Então, os lugares que tem mais aglomeração, ó, a aglomeração urbana, né? A gente tem o estado de São Paulo, a cidade com mais pessoas. Recife não é a cidade que, assim, uma das cidades que mais tem pessoas, tá? A cidade do Recife. Mas a região metropolitana do Recife, se eu não me engano, ela é uma das maiores do Brasil. Assim, a que mais tem gente na região metropolitana. Então, sabe como é, né? A região metropolitana é Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata. Então, essas cidades ao redor de Recife, quando junta, ela é uma das maiores do Brasil, tá? São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores cidades do Brasil, sem sombra de dúvida, tá?
E aqui estão as populações, né? Você tem Recife aqui com 4 milhões, mas olha a diferença para São Paulo. 21 milhões, Rio de Janeiro 12 milhões, e aí cai bastante. Belo Horizonte 5 e logo em seguida, em quarto lugar, vem Recife, mas isso está errado, porque a população se eu não me engano, Salvador e Fortaleza é maior que a de Recife. Então, esses dados aqui não estão corretos, tá, galera? As maiores cidades do Brasil. Aqui, ó. Isso daqui é o quê? Aglomeração urbana. Eu acho que aqui está levando em consideração exatamente a região metropolitana, tá? Então, Recife fica em quarto lugar, né? Como eu disse, uma das maiores do Brasil. Só perto para São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Depois vem Recife. Agora, a cidade mesmo de Recife, ó, aí vem em nono lugar, tá vendo? Tem São Paulo, depois Rio, depois Salvador, depois Brasília, depois Fortaleza, depois BH, depois Manaus, ó, ainda está na frente de Recife, Manaus, Curitiba, e depois que vem Recife, tá? Então é mais ou menos por aí. Ok? Migração, a gente vai falar daqui a um pouquinho sobre migração, tá? Mas a migração foi forte, né? Como eu disse, ó, dos portugueses, dos brancos, quando se trata de brancos, é forte dos portugueses, mas a gente também teve, ó, migração italiana, inclusive antes das duas guerras, né? Mas aí ela aumenta bastante durante a Primeira Guerra, e aí a Segunda Guerra foi até bem menos. Não, é porque aqui é porque não mostra a estatística da Segunda Guerra, mas é onde realmente vem muita gente. Espanhóis a gente também tem, ó. Italianos foram muitos, ó. 100 mil, depois 510 mil, depois 537. Caramba, uma mega população italiana gigantesca. Alemães, pouquinho, cresce mais aqui no período da Primeira Guerra, o fim da Primeira Guerra, mas não mostra a Segunda Guerra, que é onde é o forte. Sírios e libaneses, ó, desde o começo do século passado, tá? Então, e a gente ainda tem imigração forte ali de asiáticos, que né, eu acho que é porque aqui é só quem é branco, né? Não, japonês, está mostrando aqui japoneses, tá? Então, é mais ou menos por aí. Boys and girls, ok? Racial composition, então a composição racial, ó, aqui a diversidade, tá certo? A gente tem, ó, vários tipos, né? A gente tem aqui ó, o negro, né? Representantes dos negros, aqui eu acho, do índio, do branco, aqui dos pardos, né? Que são pardos. Aqui eu acho que Carmen Miranda, se não me engano, era portuguesa, tá? Então é mais ou menos por aí. Ok, boys and girls? Então, continuando aqui, a gente vai falar agora sobre exatamente a questão das raças, né? Pelo menos os 3 principais eixos aqui de raças que a gente teve aqui, que a gente tem, os 4, na verdade, os 4 que diga, porque aí eu vou também falar dos asiáticos, apesar deles serem bem menores comparados com esses 3. Então, a gente tem os indígenas, tá, gente? Indígenas do Brasil, tá certo? Eles são chamados de indígenas porque o português Vasco da Gama, né, quando veio para cá... desculpa. Quando Cristóvão Colombo, quem descobriu as Américas, né, veio em busca das Índias ocidentais, Índias orientais. E ele achou que dando uma volta ao mundo, o raciocínio dele fez sentido. Ele, peraí, ainda a Europa está aqui, ainda está aqui, mas eu tenho que passar por debaixo da África, e na África ali muita coisa acontecia, ali se eu vou dar uma volta, porque o planeta é um globo, se eu dar uma volta eu chego aqui. Então, ele disse, vou fazer isso. Quando ele fez isso, ele deu de cara com as Américas, tá? Então, ele chamou de índios, os nativos daqui da América. E aí ficou índio, mas aí fica nessa dúvida de índio da Índia, índio daqui, a gente prefere chamar de indígena. Vamos chamar eles de indígenas. Ok? Então, aqui explica mais ou menos o que eu falei, né? Então, eles eram considerados
Semi-nômades, né? A população indígena é considerada seminômade. E o que é que significa isso? É uma população que ela não necessariamente ela fica naquele lugar. Ela pode ficar naquele lugar, mas se ela sentir que aquele lugar não está sendo ideal para ela e o povo dela, eles não têm apego, eles vão e se movem para outra região, tá certo? Então eles viviam, né, da caça, da pesca, tá certo? De acumular coisas, de pegar frutas e um pouco da agricultura, também viviam um pouquinho da agricultura, tá certo? Então, são os verdadeiros brasileiros, os indígenas são os verdadeiros brasileiros, são eles que merecem realmente o título de brasileiros, tá? Até hoje existem índios que nunca tiveram contato com a civilização, então algo, né, bem interessante, né? Descobriu-se, se eu não me engano, em 2007, uma tribo, não, 67 tribos que nunca tinham tido contato com o ser humano. Quando viram, acho que era um helicóptero ou era um drone, começaram a mirar, né, e jogar a flecha, né, arco e flecha, começaram a atirar com flechas para cima, porque achavam que era um monstro, era alguma coisa. Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Essa parte aqui de DNA, essa parte de ciências eu não vou entrar, é a questão da genética deles, né? Aqui um pouquinho da cultura deles, e é mais ou menos por aqui. E aqui é o que restou ainda de o que era, que é uma visão do que eram as tribos, a maior parte aqui na região do litoral, porque é onde, primeiro, é mais habitável, né? Por conta do mar. O mar ajuda você, a floresta, ela pelo menos deixa um espaçozinho, a floresta ela começa um pouquinho longe do mar por causa do sal, floresta densa, para dentro era mata muito fechada. Eles viviam mais aqui na região mais do litoral, e também porque eles pegavam ali o mar, a água do rio sempre corre para o mar. Então você tem sempre alguém ali sobrevivendo ali da água do rio. Então aqui, ó, tinha Tupinambá, Tremembé, Potiguara, que é onde vem, ó, Rio Grande do Norte, Potiguar, Tabajara, né, a nossa região aqui, Caeté, Olinda dos Caetés, Marim dos Caetés, né, Tupinambá, Tupiniquim, Amoré, Goitacás, Terminoló, Tupiniquim, a região de São Paulo e Curitiba, Carijó e Xárnia. Ok? Então, aí está a divisão dos indígenas brasileiros, tá certo? A gente vai aqui falar agora dos brancos brasileiros, né? White Brazilians, tá? Vamos lá falar aqui. A gente falou dos índios, agora dos brancos. Ok? Como eu já disse, a maioria vem de Portugal, a grande maioria de Portugal, mas lembrando que os portugueses eles têm uma hereditariedade, né? Lá vindo do Oriente Médio. O Oriente Médio, os árabes, eles invadiram aquela região, aquela península, né? Aquele pedaço ali de terra onde fica Portugal e Espanha, chamado de Península Ibérica. Por um bom tempo, eles dominaram por um longo tempo. Então, se vocês pararem para pensar, a gente tem até uma similaridade, né? Com o pessoal mais árabe, né? A barba da gente é mais escura, os olhos escuros, né? A sobrancelha grossa, né? O cabelo grosso. Então a gente não é um branco feito, um branco nórdico, feito um branco ali do norte da Europa, né? Que o pessoal cabelo mais fino, cabelo mais loiro, o pessoal mais branco que a gente, né? Então a gente é um branco, mas é um branco diferente, um branco mediterrâneo, digamos assim, tá? Então a gente tem um pezinho também lá, se vocês não sabem, agora sabem. Tem um pezinho lá no Oriente Médio, lá árabe, tá certo? Mas aí a gente também tem o pessoal lá do sul, pessoal, aí é um pessoal mais branco, né? Olhos claros, tudinho, na região sul ali, porque a imigração ali italiana, a imigração alemã, a imigração russa foi forte, tá? Foi espanhola, ali foi forte, né? Ok? Além disso, a gente teve a mixigenação, né? Com outros povos, tá bom? Então, é mais ou menos por aí. Então, o que é o branco brasileiro, né?
o branco brasileiro é diferente do que é o conceito do branco americano, tá certo? Porque o branco americano é mais aquele branco ali do norte, aquele o anglo, né? Aquele pessoal da região norte, nórdica, ali, pessoal da Alemanha, pessoal da Inglaterra, pessoal ali da Grã-Bretanha, de modo geral, né? Então, pessoal mais branco, né? Tanto é que o americano a gente distingue logo quando a gente vê um americano, né? Por conta disso, porque já foi outro tipo de branco que veio para cá. Tá? Assim como o tipo do negro também. Eles também têm negros de outros países da África e você vê que existe uma distinção entre o nosso, tá, boys and girls? Então, vamos lá, seguindo em frente, mostrando aqui, deixa eu mostrar, ó, a mistura, né, dos três índio, branco, preto e o amarelo, né? Aqui pode dar o mulato, que é o preto com branco, o cafuso, que é o preto com o índio, a gente tem o caboclo ou mameluco, que é o branco com o índio, a gente tem o jussara, que é o preto com índio com branco, e tem o ainoko, que é o branco com o japonês. Ainda tem essa mistura aqui, tá certo? Então, voltando aqui, tá certo? Bom, é mais ou menos por aí em relação à questão dos brancos. Vamos agora falar dos negros, né? O brasileiro negro, né? Então, o brasileiro negro, race and ethnicity, deixa eu mostrar aqui, abolição da escravatura, né? Para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona isso. O negro, ele vem para cá, ele é trazido à força, né? Ele é preso lá, ele é pego lá e trazido para cá para ser escravo. Ninguém sai do seu lugar de origem para vir ser escravo de alguém. E nessa, na verdade, gente, muitos morreram. Dizem até que 50%, a metade dos negros que vinham para cá morriam no meio do caminho, porque a condição era horrível, 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 horrível. Então, os negros vinham para cá para ser escravos e por bom tempo aí, começa isso lá no fim do século XVI, 1500 e pouco, 1500 e tanto, e vem até aqui a abolição da escravatura, ó, em 1888, tá? Quando a princesa Isabel, né? Princesa Isabel, ela decreta o fim da escravatura, mas ela esquece de um pequeno detalhe. As pessoas estão aqui, as pessoas não têm nada, as pessoas são escravos, não eram donos nem delas, né? Vieram de outro lugar, não tem nada. Então, ela disse assim, foi muito boazinha, né? Boazinha entre aspas. Ela diz assim, tá todo mundo livre, mas e aí? Imagina se te pegam, te levam para um lugar que você não conhece ninguém, você não tem família, não tem nada. Você passa 10 anos como escravo daquela pessoa. Daqui a pouco chega alguém e diz assim, não, você está livre, pode ir embora. E aí, como é que você faz? Você diria assim, não, eu volto para minha casa, né? Hoje tem um avião para pegar, tem um telefone para ligar, tem uma internet para pesquisar e dizer, eu estou aqui, gente, manda o dinheiro para mim ir embora. Mas naquela época não existia nada disso. Então as pessoas não conseguem nem voltar mais para a terra de origem. E voltar como? Que gerações e gerações se passaram. As pessoas não sabem nem mais de onde elas são. Tá? Então aí, ao invés de dar um pedaço de terra, de fazer alguma coisa, pegar uma área do Brasil e dizer, ó, cada um vai ficar com um pedaço aqui para poder iniciar a sua vida, emprestar um dinheiro, dizer, está aí um dinheiro para você começar a sua agricultura, não. Soltou. O que é que aconteceu? Muitas pessoas saíram pelo meio da rua, mas não tinham para onde ir, o que fazer. Outras acabaram ficando, dizendo assim, olha, me paga alguma coisa aí para ficar trabalhando para você e ganhando alguma coisa, porque nem antigamente, pelo menos, a alimentação tinha. Agora, nem isso. Então, os negros, eles se acabaram na pobreza e por isso a gente vê uma população, se a gente entra na favela, a gente vê muito mais negro do que branco, por conta disso, né? Não é por nada, é porque realmente eles foram injustiçados, tá? Por fim, boys and girls, aqui os brasileiros asiáticos, né? Os brasileiros asiáticos tem a questão daqui da a forte imigração deles acontece realmente logo depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, tá? Eles vêm com força para aqui do Brasil, fugindo ali da questão da guerra, né, do fato de estarem sendo assassinados, tá certo? E quando voltam, diferentemente dos negros, né, os
italianos, os alemães, os europeus que vieram para cá, os asiáticos, eles recebem ajuda do governo. Eles é dado um pedaço de terra para eles trabalharem, se empresta dinheiro para eles iniciarem a vida deles. Então, aí você começa a entender por que é que eles não vivem na situação que os negros viviam. Tá bom, boys and girls? Então, para finalizar com a nossa aula de hoje, tá certo? Se certifiquem de fazer lá as atividades das páginas 23 e 24 do livro de vocês, do livro de Geografia da Manhã, tá bom? Geografia pela Manhã. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que aí, de qualquer forma, vocês estão estudando também para o conteúdo da gente. Lembrando que a gente em sincronia, né? Eu e tia Nathalie, a gente fica em sincronia, tá? Na verdade, não é homework, mas é dar uma lida, dar uma estudada nesse conteúdo aqui para a nossa próxima aula. Tá bom, boys and girls? Então, that's it for today, okay? And see you next time.